Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Gente, diante desses sucessivos aumentos no preço do combustível, está fazendo diferença sim, não só procurar um posto que tem um preço muito mais interessante, como também fazer aquela conta lá que eu mesma não sei fazer do que está valendo a pena, colocar gasolina ou etanol. Ricardo Barbosa está conosco aqui nesta segunda, vai nos dar as dicas, não é mesmo, Ricardo? Bom dia, Fernanda, bom dia, nossos ouvintes. É verdade, vamos falar um pouquinho aí sobre esse tema que está todo mundo preocupado, principalmente na hora que a gente chega no posto, começa a ficar triste, né, Fernanda? Antes de chegar no posto, eu já estou triste. Menina, a gente chega lá e aí vai abastecer, e aí quanto deu? 24 litros, R$150. Aí quanto deu? R$200? Não dá nada, meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Esse ano, Fernando, os preços dos combustíveis tiveram sucessivos aumentos, especialmente a gasolina, né? A opção mais usada no território nacional. E a gasolina aí, em alguns estados, Fernando, já passa de R$7. Aqui na nossa capital, Vitória, ele está em torno de R$6,10, R$6,18, varia de posto para posto aí o litro de combustível, né? Agora, para quem tem o carro flex, o etanol pode ser uma alternativa, mas depende aí da conta que ele é feito, né? Esse derivado de cana-de-açúcar também está cada vez mais caro, minha amiga, acumulando alta aí desse ano, olha bem, de 43% desde janeiro. O etanol já atingiu, em alguns estados do Brasil, quase R$6, né? Em alguns estados. Está quase empatando, então. Aqui em Vitória, ele está em 5,35, 5,45, 5,28. Depende de onde você está encontrando o etanol. Aí. Tem, às vezes, uma promoção, e aí você encontra um preço aí, mas gira em torno disso. E aí a pergunta que você fez, como é que é feito o cálculo aí para ver se compensa usar o etanol ou não, né? E aí nós temos que levar em conta duas coisas. A primeira, o preço médio do litro do combustível e o consumo, né? Vamos dar um exemplo. Um carro a álcool, Fernanda, e os nossos ouvintes, o carro a álcool ele tem um consumo médio, vamos colocar, de 8,5. E um carro a gasolina tem um consumo médio de 11,5, né? O carro a gasolina consome, em média, 30% a menos que um carro com etanol, com álcool. O carro a gasolina anda mais quilômetros com menos gasolina no tanque. Então, para o nosso ouvinte entender, a autonomia do carro a gasolina ele é maior do que o carro a álcool. Então, se você coloca, para ficar bem claro, você coloca 1 litro de gasolina no carro a gasolina, naturalmente, coloca 1 litro no carro a gasolina, você vai andar 11,5. Já um carro a álcool, você só anda 8,5 quilômetros. Então, há uma diferença, porque o álcool ele realmente evapora mais e ele acaba consumindo mais, né? Por esse motivo, você tem que fazer essa conta para analisar realmente se vale a pena ou não, né? Então, o que acontece? Por se tratar dessa forma, aí, como nós estamos conversando, a diferença do preço da gasolina tem que ser igual ou superior a 30% em relação ao etanol. Então, outra conta fácil de ser feita é você pegar e dividir, né, dividir o preço da gasolina pelo preço do etanol pela gasolina. E ele tem que ficar abaixo de 0,7. Se ele ficar acima, aí já não compensa mais, né? Não vale a pena. Então, esse é o grande detalhe. Mas eu já posso dizer para os nossos ouvintes que, no momento agora, não está valendo a pena, porque essa conta está dando aí uma diferença, está muito próximo a gasolina com etanol. Então, consequentemente, hoje, se você colocar o etanol, você vai andar menos e ainda acaba gastando mais. A gasolina para os carros flex está compensando mais nesse momento, né?
Então, olha só, Então, eu posso pegar o preço dica. da gasolina e dividir pelo preço do álcool. E tem que dar Não, abaixo de perdão. 0,7. A conta é fácil. É você dividir o preço do etanol, perdão, eu falei errado, o preço do etanol pelo preço da gasolina. Então, vamos pegar aqui. A gasolina hoje no nosso estado está em torno de 6,10. E o etanol está 5,35. Vai, vamos colocar. Então, você pega 5,35 e divide por 6,10. Né? 0,87. E vai dar... Já fez a conta aí? Já, 0,87. Quanto deu? 0,87. Não deu a 7. Então tem que dar 0,7. É de 0,7 para baixo. Deu 0,7 para baixo, beleza, pode colocar. Para cima, não é bom negócio. Não é bom negócio. Então você está consumindo mais álcool, andando menos com álcool e gastando mais com álcool. Não está valendo a pena. Essa relação não está legal. Essa relação ela tem que dar uma diferença de 30% do valor da gasolina. Etanol versus gasolina tem que estar em torno de 30% de diferença. Para os nossos ouvintes poderem entender. Adorei essa história. Agora eu já vou chegar lá no posto, pegar aqui a maquininha e dividir um pelo outro. Vale a pena, bota um, bota o outro. Desde que o carro seja flex, viu, gente, né? O carro tem que ser flex. Tem que ser flex. Aí sim, aí dá. Né? Se não for flex, você vai ter problema no motor do teu carro. Isso. Ó, eu tenho aqui alguns ouvintes comentando conosco. O Fernando, ele diz o seguinte: os postos geralmente acompanham a diferença do álcool com a gasolina, mantendo sempre essa paridade acima de 70%. Se a gasolina estiver em promoção, o álcool está mais barato. E aí, assim, quase a gente tem dificuldade de achar esse percentual abaixo de 70%. O Max, ele diz que tem um prisma, e esse prisma faz 20 por metro cúbico, é isso? É GNV. E na cidade GNV. Faz 11, Botogás, né? E na cidade faz 11 por metro cúbico. Ele está falando, então, de carro a gás, que está sendo uma grande vantagem nos dias de hoje. Semana retrasada, no nosso programa, Fernanda, a gente falou um pouquinho sobre isso, lembra? A vantagem do momento agora de se colocar o GNV. A procura está muito grande. Houve um aumento aí de basicamente só esse ano de quase 100%, né? A procura para se colocar, fazer a transformação do carro a gasolina para GNV. Pois é, mas vale todo esse investimento para quem roda consideravelmente aí? Trabalho, casa, trabalho? Não. A pessoa tem que rodar aproximadamente aí, uns 600 quilômetros, 500, 600 quilômetros mês, para poder valer a pena. E aí ele consegue tirar essa diferença com o passar dos anos. Né? A gente está falando aí, se a pessoa rodar em torno de 550, 650 quilômetros mês, a pessoa com 1 ano e meio aproximadamente, ele já recuperou, às vezes até menos. Isso vale muito para pessoas que têm aplicativos, as pessoas que têm vans escolares, as pessoas que fazem transporte de pessoas, até mesmo executivos. Eles compram um carro um pouquinho maior, um porta-mala grande, e eles economizam. Vale muito a pena, porque o combustível, ao valor que está hoje, está muito complicado. Automaticamente deixa um resultado muito pequeno para o pessoal dos aplicativos. Né? Então, essa é uma grande saída, uma grande sacada você ter esse carro. E hoje a tecnologia está muito grande. Hoje eles já têm os equipamentos, já está na geração 5, tem uns equipamentos muito bons que acabam não prejudicando tanto o motor, e você tem carros aí que estão rodando aí 300, 250, 300 mil quilômetros sem abrir o motor com o GNV. Tem sido uma grande vantagem. O Max aqui está justificando aqui que ele é taxista, então para ele vale muito a pena. Vale, Max, com certeza. É isso aí, Max. Continua usando e fazendo as revisões periódicas que são necessárias, o cuidado da limpeza, fazendo as revisões, indo no Inmetro ano a ano, porque você leva pessoas, tem a sua vida também, então você tem que estar sempre observando vazamentos, checando tudo, porque hoje a tecnologia está muito boa e dá toda a segurança para você. Então, o Max está fazendo o que é correto, usar o GNV
que se torna muito econômico para ele e, consequentemente, para o bolso dele também, né? Muito bom. Pois é, o Oséias disse que passou há pouco pela 101, Posto da Serra, gasolina já 6,44. É porque hoje, efetivamente, está valendo o anúncio de sexta, né, do reajuste na bomba. Então está subindo cada vez mais. Aí a gente tem que ver para quanto vai o etanol. Mas mesmo assim, bom, aí tem que fazer aquela continha aí, né? Bota aí 6,44, na realidade 5,35 dividido, 5,35 dividido por 6,44. Fez aí, Fernanda? Não, estava ouvindo, estava aqui com outro cliente, outro ouvinte aqui, 5,35 divididos por 6,44. 0,83, melhorou não? Então continuamos ainda utilizando gasolina. Vamos nessa. Né? O Marcos Vinícius, ele diz o seguinte, que, pô, a gente é lutador, viu? Olha o fosfato que a gente está queimando aqui juntos para poder chegar a uma conta que é econômica. É isso aí, Marcos. Hoje a gente tem que trabalhar nesse sentido, pensando. E outra coisa, tem que ter aquele cuidado, né, ao dirigir, que eu falo sempre. Viu o sinal lá na frente, essas dicasinhas. Vamos tirar o pé, já vai utilizando o freio motor, ou então bota no ponto morto. Não deixa para frear em cima, vir com o carro acelerando e para em cima. Então, todas essas dicas, manter o pneu calibrado também é muito importante, porque quando você tem um pneu vazio, o arrasto, a força que o carro tem que fazer, ela é muito maior, isso aumenta em torno de 20%, né? O combustível, o gasto, quando você tem um pneu, ou os 4 pneus descalibrados, você carregar muito peso também, fazer do seu carro um porta-mala, um depósito, aí você tem cadeira de praia, você tem barraca, você tem um monte de coisa, você está carregando peso. Consequentemente, o arrasto que o motor precisa fazer, a força que o motor precisa fazer para poder tirar o carro do solo, fazer ele girar, é muito maior, você gasta também. Mas é bobagem. Não é. Não é, porque tanto é que você, quando faz uma viagem com um carro com 5 passageiros, ele consome mais do que o carro você com tua esposa, você com um amigo, consome menos. Então, ele tem um peso que também tem que ser considerado, não é? Tem uma série de coisas aí, o ar-condicionado, que você também precisa saber utilizar, para que você possa, esses detalhezinhos, tornar um carro econômico. Agora, aquela pisada que os ouvintes que estão dirigindo agora, tenho certeza que tem vários aí, tira um pouquinho o pé do acelerador, você vai ver que o carro vai continuar andando na mesma velocidade e você vai ter um pouco mais de economia. Então, não forçar tanto o pé, mudar as marchas no momento certo, né? Para quem tem carro manual, os carros dramáticos são diferentes, os automáticos, né? Mas o carro manual, você tem essa condição de você estar utilizando aí as marchas no momento certo, para que o motor possa funcionar bem, consequentemente, Fernanda, ele vai economizar mais. São pequenos detalhes que, no conjunto total, você consegue um pouco mais de economia na gasolina ou no álcool, né? Tem um ouvinte aqui que diz que achou álcool a 4,85. Já álcool pensou? A 4,85, já está num preço mais em conta. Luiz Roberto. Mas vamos trabalhar fazendo aquela continha, ver se 30% aí de diferença. Deu 30%, já passou a ser vantajoso. Né? Daí para cima, melhor ainda. Ele pergunta o seguinte, uma maneira de economizar é andar a 2.000 rotações por minuto? É isso aí. Se você conseguir trabalhar o teu carro sempre nessa faixa de 2.000 rotações, trabalhando as marchas no tempo certo, você vai, Josmar, conseguir uma economia um pouco maior. Agora, você tem que estar sempre observando, atento ao odômetro, né, que é ali no painel, ou ele está do lado direito, ou ele está do lado esquerdo, velocímetro e odômetro, e aí é rotação por minuto, 2.000 rotações, você vai trabalhar sempre nesse giro, você vai conseguir realmente ter um pouco mais de economia. Vale a pena, e daqui a pouco você acaba acostumando. E aí, meu amigo, você vai ficar já aquela velocidade de cruzeiro ali, tranquilo, andando de um lugar para outro, você já vai se acostumar aí, vai ser ótimo. É bem legal. É direção defensiva, vamos chamar assim. Vai nessa faixa. Ricardo, muito obrigada. Bom início de semana para você. Até segunda que vem. Abraço a todos, Fernando. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.